Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcelo Abinage. Eu sou componente do grupo de estudos espíritas Francisco de Assis, aqui de Casa Branca, estado de São Paulo, Brasil. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o meu primeiro livro, mas vamos falar um pouquinho de mim primeiro, né? Eu sou professor há 20 anos de línguas. Além disso, a partir de 2015, eu venho fazendo trabalho de tradução, tradutor. E agora, em 2024, finalmente, eu lancei meu primeiro livro, que é este que vocês estão vendo aqui, chama Arcrai. Arcrai. Esse livro, na verdade, ele é o primeiro de uma trilogia. São 3 livros, eu já lancei o Arcrai, em abril. Logo em seguida, em maio, eu lancei o Tlacla, mas eu vou falar sobre o Arcrai hoje. E o terceiro da trilogia chama Terra. E ele deve estar pronto, deve ser lançado o ano que vem, se Deus quiser. Não é um trabalho mediúnico, né? Não é um trabalho mediúnico, mas é baseado no espiritismo, né, no espiritualismo, e uma série de fatores que, para mim, são bastante importantes hoje no nosso mundo. Obviamente, quando nós nos propomos a fazer algo nesse sentido, vêm as inspirações, mas, a priori, é uma obra de ficção. Okay? E o que é o livro Arcrai? Arcrai é um planeta, um sistema solar, longe daqui. E essa história ela acontece há mais ou menos 2.000 anos atrás, tempo terrestre. Né? Nesse momento, esse planeta ele passa exatamente pelo momento que nós passamos aqui na Terra. O que está acontecendo com o nosso mundo? Que aconteceu com Arcrai há mais de 2.000 anos atrás. Para quem é espírita ou espiritualista, sabe que a gente fala que a Terra é um planeta de provas e expiação. Mas estamos passando por um momento que nós chamamos de transição planetária. Né? A transição planetária é a transformação da Terra de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Então, esse livro ele mostra a luta do bem contra as trevas, né, contra o mal, para que eles consigam fazer com que o planeta passe a ser um planeta de regeneração. E aí a gente aborda uma série de questões muito semelhantes com o que acontece na Terra hoje. E são as drogas, é o chamado governo oculto, né, isso a gente pode falar mais depois, vejam no livro, e é uma teoria que também se fala aqui na Terra. Né? São pessoas poderosas que, na verdade, são as pessoas que comandam as decisões do nosso planeta. E, obviamente, elas as fazem para o seu próprio bem. Né? Eles estão preocupados com aqueles que precisam mais. Mas isso é uma questão para depois. Também existe a questão do degredo ou exílio. Né? Vocês sabem que há muitos milhares de anos atrás a Terra recebeu espíritos de exílio, exilados, né? De um planeta do sistema da estrela Capela, fica na constelação do Cocheiro. É uma estrela situada a mais ou menos 42 anos-luz da Terra. Então, essas transmigrações, elas acontecem. Né? E Arcrai, por acaso,
há mais de 2.000 anos atrás, assim como a Terra hoje, está passando por isso. Né? Aqueles que não combinam, não têm mais um estado vibratório que seja adequado à psicosfera do nosso planeta, eles estão sendo exilados. Aí eu discuto a questão, né? Não é uma questão de punição. Na verdade, é uma questão de você não se adaptar mais à realidade. Eu, como professor, posso citar, por exemplo, o caso da criança. Por exemplo, a criança está no 7º ano, Fundamental 2, ela não consegue acompanhar, não está acompanhando. O que vai acontecer? Se ela for para o 8º ano, ela vai, talvez, ter mais problemas do que se ela fica. Então, o que acontece com ela? Ela fica em um lugar que seja adequado ao seu nível de conhecimento. É a mesma coisa. E também não é punição, porque esses que vão de exílio, na verdade, eles têm uma possibilidade de recomeçar todo um trajeto sem os vícios que eles adquiriram neste mundo. Então, e tem uma série de outras questões que a gente pode abordar. Junto a essa questão, né, a gente fala sobre algumas ideias que são espiritualistas, como, por exemplo, a reencarnação. Né? No próprio livro Arcrai, eu cito Tlacla, né, que é uma história mais antiga, que é quando os personagens desse livro, né, Arcrai, eles começam a se relacionar. Isso há mais de 7.000 anos atrás. Então a gente fala da reencarnação, a justiça da reencarnação. Já falei sobre a transição planetária. É muito importante que a gente entenda também, já disse Carl Sagan, né? Se somente a Terra for povoada por seres racionais, seria uma gigantesca perda de espaço, né? Desperdício. E nós sabemos que o Criador, Deus, não faria nada a desperdiçar. Então, com certeza, isso é uma questão, somente quem está no mundo mais espiritualista, espírita, sabe que é uma realidade. Nós temos sido visitados por outros habitantes de outros mundos há muito tempo. Há muito tempo. Isso é uma realidade. E esse relacionamento tem sido frequente desde milhares de anos atrás. Né? Então eu abordo isso também. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para aceitar isso, porque em breve nós teremos um relacionamento mais íntimo com isso. Né? Vai depender, obviamente, também de que nós passemos, né, o planeta em regeneração. E, finalmente, eu convido vocês a comentarem, né, sobre essa questão. Eu acho que é bastante importante e faz parte de quem pretende despertar. Né? Ok? Agradeço muito pelo seu tempo, um grande abraço, leia um livro e até a próxima. Tchau. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Dentro em breve começamos a nossa aula, nossa reunião de estudos. Vamos aguardar os nossos amigos.
Oi, Lucélia, tudo bem? Oi, boa noite. Ô, Lu, deixa eu te falar uma coisa. Você está ouvindo alguma música? Não, Nada, pare- zero? parece que quando eu entrei, parece que estava tocando uma música, assim, mas depois parou. Certo, deixa eu ver se eu A consigo. hora que eu fui entrar, que eu até pensei que eu deixei alguma coisa ligado, o rádio, alguma coisa. E agora, você está ouvindo? Ah, essa música aí que eu ouvi, Está ouvindo? parece que foi essa. Não, Mas mas você está ouvindo. agora eu Está tô. muito alto ou tá bom? Tá bom. Certo. Eu acho que eu consegui colocar música no nosso momento. Ah, Beleza. E você, tudo bem? tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Tudo Que jóia. pode, eu acho que pode baixar um pouquinho. Oi, perdão? Eu acho que Entendi. pode baixar um pouquinho. Ah, legal. Olha a Marli aí. Marli, Oi, Marli, que novidade boa. então, Abraço, Lu, boa noite. bom te Boa Tudo ver. noite, bem? Marcelo. Tamo indo, Marcelo, tamo indo. Vai dar certo, minha amiga. Que bom. A pior fase que eu temia é a troca da medicação. Mas, opa, Tá ouvindo a música, não? muito alto. Tá alto, né? Tá? E o que eu temia era a Melhorou? troca da medicação, né? A adaptação da troca, ela é muito complicada. Sim. Mas graças a Deus, não me deu problema nenhum, estou me adaptando. Que Sim. bom. Graças a É, Deus, né? Que a bom. gente vai se adaptando, vai se tratando, né? Com certeza, com certeza. É, e o resto, entregar na mão de Deus, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. E você sabe que pode contar sempre com a gente, né? Não, opa! Boa Hum, noite, Carlos. Boa noite, Eliane. Boa noite, gente. Tudo bem? Gente, vocês estão ouvindo a música? estou. Estamos. Tá muito alto? Tá um pouquinho, Carlos. Ainda? Não, Marcelo, para fazer a vibração, agora tá perfeito. Ah, tá. Certo. Carlos, não estamos vendo vocês. Sim. Opa! Ah, agora sim. Tava tela preta, nem nós estávamos vendo, só ouvindo. Ah, ok. E para Agora vocês, apareceu. como é que tá a música? Tá muito alta ou não? Não, tá bom. Ótima. Tá tranquilo. Foi um detalhe pequeno que me deu estalo na cabeça. Eu falei, nossa, vou tentar aquilo. Deu certo. Deu certo. Eu Olha que coisa boa, nossa amiga Marli de volta aqui, né? Então, que bom. Muito bom. Excelente. Obrigada. Você faz muita Deixa eu dar falta. um beijo para Dona Clara. Oi, Dona Clara, tá tudo bem? Tá tudo bem com a senhora? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Graças a Deus. Louvado seja. Então, na reunião de hoje, rapidinho, que já são 6 horas, né? A prece inicial é a Lucélia, o Evangelho é o Carlos, eu faço o Livro dos Espíritos, Vibrações é a Eliane, e a prece final é quem está entrando agora, que é a Fernandinha. Oi, Fer, boa noite. Bom, oi, Fê. Boa noite. Boa noite, Fê. Tudo bem? Tudo bem? Ô, Fer, você faz a prece final, né? Faço. Beleza, vamos começar então? Então, vamos então.
serenando a nossa mente, nosso coração, agradecendo por estarmos aqui mais esse sábado, todos reunidos. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos mentores espirituais, ao nosso mentor, nosso anjo da guarda. E vamos nos ligando para começar os estudos e as vibrações da noite de hoje. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos para o estudo do Evangelho de hoje. Hoje nós falaremos dos itens 19 e 20. 19. É um guia protetor em SAM 1862. Que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingrato? Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade. Porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é para deixar de lado o desinteresse, e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. Não são ainda orgulhosas, porque comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. Então, a resposta aqui já é bem clara, né? Se você está fazendo pensando em algo em troca, já está errado. Nós já falamos nos nossos estudos, em outros momentos, que não é caridade, é beneficência. Você ajuda, você faz alguma coisa. Aquele que está recebendo, ok, se você deu o alimento, se você deu um agasalho, mas você fez pensando, poxa, ele não me falou um obrigado. Eu encontrei com ele depois na fila do supermercado, ele mal me falou oi. Que ingrato foi ele. O que significa isso? Você não está fazendo caridade, você está fazendo uma troca. Você quer fazer porque você pode, porque você tem uma condição financeira que dá condições, mas você quer que a pessoa depois diga assim, olha, você me ajudou, né? Muito obrigado. Isso, de preferência na frente dos outros. E vai na rede social, porque todo mundo fica sabendo que eu ajudei. Então, isso não é caridade. Isso pode ser chamado de filantropia. Porque hoje nós temos muita gente dizendo que é filântropo. E de fato pode ser. Porque se ele tem condições financeiras para ajudar e ajuda, aquele que recebe ajuda, tá bom, não é errado. Agora, não é a caridade na acepção da palavra. Se você não coloca amor, se você não coloca desejo de ajudar, é simplesmente uma ajuda, não a caridade. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabeis que aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fossem recompensados pela sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Olha só. Será que nós temos a perseverança se a gente ajudar uma vez, outra vez, outra vez? Nós não vamos desanimando? E aí?
Se eu ficar desanimando e não fazendo, tá bom? Tá certo? É muito difícil para a gente, no mundo de expiação e de provas que a gente vive, a gente levar tudo aquele ensinamento que Jesus nos mostrou. Porque tudo isso que nós falamos de evangelho está ligado a Jesus. Como que Jesus agia? Como Jesus fazia na época dele? E se você olha e fala de caridade, ele procurava saber que a pessoa agradeceu ou não. Ele ajudava e acabou. Fazia, não quer saber. Então ele exemplificou tudo isso. Mas para nós, pobres mortais, é difícil, né? Então nós precisamos começar a mudar a nossa forma de pensar sobre tudo isso. Pensar e agir. Porque senão nós vamos ficando distantes daquilo que a gente quer, que é o mundo de regeneração. A Terra irá para o mundo de regeneração. Se serão 6 bilhões de espíritos, 10 bilhões de espíritos, eu não sei. Mas ela irá. Eu quero estar junto? É o meu objetivo? Eu preciso ser diferente. Porque se for para ser igual a todos eles, nós vamos ficar juntos no mundo de expiação de provas. Talvez nem juntos, um num canto, outro no outro, mas tem outras moradas na casa do Pai. E nós vamos ser alocados. Então, se eu quero, eu preciso fazer diferente. Eu preciso ser superior àqueles que fazem isso. Mesmo que isso, num primeiro momento, choque com o que eu penso. E às vezes choca, né? Eu tenho um pensamento diferente. Então, nós estamos hoje estudando um item muito importante sobre caridade, que é não olhe a quem e não queira que ele te agradeça. Faça. Somente isso. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde seus frutos? Ficai certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecido aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo, frequentemente, uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem os suspeitadores, tereis contribuído para o seu progresso moral. E reconhecereis, então, toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalho para vós, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, sem vos deixar bater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns aos outros, para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Nós sempre pensamos no aqui e agora. Nós devemos viver o momento presente. É assim que se faz. Mas não nos esqueçamos que nós estamos fazendo hoje é para lá na frente, na nossa vida futura, a gente entender melhor. A gente colher o resultado de tudo isso. Se o que nós estamos colhendo hoje é coisa que nós plantamos lá atrás, seja na atual encarnação ou nas encarnações passadas. Nós estamos colhendo agora. Ajudar desinteressadamente é uma situação muito difícil para a gente ainda hoje. Por quê? Porque a gente ajuda querendo saber, eu ganho dinheiro, ele vai gastar com comida ou com bebida? É difícil para nós pensarmos que nós estamos ajudando. Por quê? Também, já sempre justificando, né? A gente fala e justifica para a gente mesmo, é difícil ganhar, não é? Quando você dá para alguém, você fala assim, peraí, ele vai usar mesmo bem ou vai usar mal? Então, é muito complicado. Mas nós estamos aqui estudando, buscando esse aprendizado, buscando essa transformação interna,
nós precisamos começar a mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Porque senão nós vamos ficar marcando passo. Nós vamos ficar para trás. E vamos continuar de prova. Para a gente encerrar, pois não, Marli? Eu me afastei de uma pessoa, Carlos, por essa questão da ingratidão. E não tenho raiva nem mágoa nenhuma. Eu já passei pelo processo do perdão, é muito dolorido, eu não quero mais passar, sabe? Então eu falo que eu estou sendo até um pouco egoísta, porque eu não quero mais passar por aquele processo. Ele é muito dolorido. Então, perdoar, para mim, já é o primeiro passo. Quando alguém me faz alguma coisa, eu falo, não, tem que perdoar. E eu começo a orar incessantemente pela pessoa até eu conseguir perdoar. Só que, assim, eu não voltei a amizade com essa pessoa. Então, eu gostaria de saber se eu estou errada pelo fato de não ter aceitado. Porque eu tenho visto algumas palestras e fala assim, se você não voltou à amizade com a pessoa, é porque você não perdoou. E não é o que eu sinto. Então, eu estou nesse impasse. Você poderia esclarecer, por favor? O meu pensamento é assim, se a relação te faz mal, não vale a pena voltar. Por quê? Vai te continuar fazendo mal. Então, nós precisamos entender esse tipo de coisa. Me faz mal? É tóxico para mim? Vai adiantar a gente continuar? Nós vamos continuar sofrendo. Então, a primeira parte, que é o perdão, você fez. Eu, às vezes, não vou conseguir conviver com essa pessoa nessa reencarnação. Pode ser que numa outra, a gente, por algum motivo, volte mais próximo. E aí consigamos. Então, é muito difícil você conseguir reatar alguma coisa que te faz mal. Não vale a pena. Não, Então, é a minha opinião, tá? Eu acho que uma aproximação, quando você já sofreu, houve uma situação, houve um perdão, de novo a pessoa reincidiu, e aí eu falei, não, agora chega, porque eu estou dando munição para ela me machucar. Então é melhor eu me afastar. Foi como eu pensei, eu só queria saber se o meu pensamento é correto. Na minha forma de pensar, se a relação te faz mal, sim, é correto. Porque senão, o que vai adiantar você voltar e continuar sofrendo? Foi o segundo tiro, Exatamente. né? Pessoal, Obrigada, viu, Carlos? obrigado a você, Maria. Pessoal, tudo bem? O resto? Podemos? Vamos encerrando. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Só entre nós espíritas. Só vamos fazer entre nós, é certo isso? Não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. E para socorrer ao necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos. Se repelisse um infeliz por ter crença diferente da sua, que o socorra, pois, quem lhe interpretar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será que esse meio de fazer que a ele ame, repelindo-o, só faria que a odiasse? Imaginou, um espírito ajudando um testemunha de Jeová, que um dos mais críticos da nossa religião são os testemunhas de Jeová. Como ele ficaria? Ele ia continuar? Pode ser que ainda, por um momento, ele pudesse ficar, mas ele vai falar, peraí, se os caras fazem esse tipo de trabalho, por que eu vou ficar contra eles? Então, se limitar a sua caridade a um círculo só, seja, ele fala aqui da religião, ele fala aqui, vamos falar de vizinhança, só aquele círculo de pessoas que você está acostumado, não é uma boa. Claro que você pode começar por aí. Então, vamos começar. Como que a gente começa? Nós temos um local que fica aqui no bairro
tudo esteve. Você pode começar por ali. Porque se você tentar fazer todos os lugares, você pode não dar conta. Você começa pequeno num piloto, e depois se aumentando. Independente de religião, independente de situação financeira, independente de raça, de cor, de escolha sexual, independente de qualquer coisa, você deve, então, fazer a caridade para todos, para que ela seja realmente caridade. Certinho? Algo mais? Esclarecedor. Tá ótimo. Então, sigamos com o Marcelão. Gratidão, Carlos. Obrigado. Marcelão pegando o bastão e dando continuação a essa explicação. Oh. Gente, eu vou falar sobre sonambulismo, né? Pergunta 425. Todos posicionados? Sim. Eu fiz uma pesquisa. Antes de falar o que o Evangelho fala, eu vou ler o que eu pesquisei na ciência. Tá? Então, o que a ciência fala sobre o sonambulismo? Fala, por exemplo, o seguinte. Deixa eu colocar meus olhos agora, senão não vou enxergar. O sonambulismo é um distúrbio do sono que ocorre quando uma parte do cérebro desperta, mas a pessoa não tem consciência semelhante à de quando está acordado. O sonambulismo pode causar comportamentos automáticos, como andar, sentar na cama ou levantar-se, e pode durar de poucos minutos a meia hora. Os episódios tendem a ocorrer no terço inicial da noite. Bom, como vocês viram, essa é a definição do sonambulismo pela ciência. Depois a gente vai comparar com o que os espíritos disseram para Kardec. Aí ele fala assim, ainda a ciência. Não se sabe exatamente o que é que desencadeia um episódio de sonambulismo. No caso de crianças, acredita-se que ela ocorra como parte do processo de maturação, ou seja, amadurecimento do cérebro. No entanto, alguns fatores podem ser listados, como? Então, não é uma coisa certa, mas existem alguns fatores. Mudanças no ritmo do sono, ansiedade e estresse, ingestão de bebida alcoólica, febre, genética, lesões cerebrais, medicações, distúrbios do sono, como por exemplo a apneia, né? Doenças respiratórias, privação do sono, pesadelos, enxaqueca, trauma craniano, bexiga cheia e depressão. Então, de acordo com a ciência, esses são alguns motivos. Aí ele conclui assim, falar o que acontece durante o sonambulismo. Falar durante o sono, né, as pessoas falam, não ter memória do sucedido ao acordar, ter comportamentos inapropriados durante o sono, como, por exemplo, urinar no quarto, apresentar dificuldade para acordar durante um episódio de sonambulismo e, finalmente, ficar violento quando alguém tenta acordar. Então, isso é o que se obtém nas pesquisas da ciência. Agora, vamos lá. Pergunta 425 é assim. É bastante longo, tá, gente? Então, eu vou fazer do 425 até o 430, tá? Na outra semana, a gente faz o 431. Ele pergunta assim no 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicar? É um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades.
A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se, então, deste como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos, de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso só experimenta do que lhe é transmitido. Sensações confusas e a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer das anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. Então, vejam, aqui é bem parecido com o que se fala na ciência, né? A questão da memória. Né? O sonâmbulo, ele não guarda, assim, normalmente, né? Existem exceções, mas normalmente ele não guarda a memória do que acontece. E os motivos, né? Os motivos são bem físicos, né? Uma preocupação, estresse, né? Lá a ciência fala em estresse, uma coisa assim. E aí aqui fala também em preocupações que a gente tem no dia a dia. De repente a gente passa pelo estado sonambúlico, por uma questão física, né? Do dia a dia. Tá? O espírito, apesar dele se movimentar, dele falar, né? Ele não utiliza, quando está em estado sonambúlico, ele não utiliza os órgãos, né, do corpo físico. Ele vê com os olhos do espírito. Os olhos do espírito não, né, ele vê com o espírito. Ele olha com o espírito. Tá? Então ele não está normalmente em contato com o exterior. Né? Diga, Marli. Tá apitando alguma coisa. Não é aqui. Eu desliguei o celular, inclusive. Eu tirei a música, eu fechei. Sabe quando tá apitando? Sim, mas alguém tá ouvindo também? Eu tô. Tá? Eu tô Tá. também. Deixa eu ver se é alguma coisa aqui. Peraí, só um minutinho. Me fala se parou. 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 Infelizmente não vai dar para colocar música. Eu tirei o redutor de som, né, de barulho, mas aí não vai dar para ouvir. Mas tudo bem, tem problema. Obrigada, Marcelo. Nada. Bom, certo? Alguma pergunta sobre o que eu falei? Algum comentário? Eu gostaria de colocar assim, Marcelo. Aqui eles falam que o espírito não utiliza o corpo, né? Ele não tem, ele movimenta o corpo, ele fala, mas ele não está, simplesmente um reflexo. Ele tem, o que eu quero saber, ele está em desdobramento?
Ah, mais ou menos, ele está mais ou menos no estado de sono. No sono a gente desloca o espírito, né? Mas ele não está É, totalmente deslocado, porque ele acaba movimentando o corpo, né? a Jéssica foi muito sonâmbula, minha filha, até 12 anos de idade. Ai, não havia uma noite que ela não dizia que eu tinha matado ela. É sério, Marcelo, aquilo me doía profundamente. Ela São dormia e reminiscências, né, Marli? ela falava para mim assim: por que que você me matou? Por que você. Eu criei ela achando que eu tinha assassinado ela em vidas passadas. Aí, depois de eu sofrer tantos anos, pouco antes dela casar, eu perguntei para ela, porque eu não queria lembrar, você ficar lembrando isso para ela, sabe? Uhum. Aí, pouco antes dela casar, eu falei, Jéssica, eu queria te pedir perdão. Se em vidas passadas eu lhe tirei a vida, né? Ela falou, mas quem falou que você tirou minha vida? Eu falei, mas você falou a infância toda? Ela falou assim, não, em sonambulismo, né? Ela falou assim, não, mãe, eu estava dentro de um poço e você me socorreu. Falei, caramba, Jéssica, levou todos esses anos para me falar isso. Podia Pois ter falado antes, né? não é? Mas eu que não quis tocar no assunto, sabe, Marcelo, para não reviver, para não ficar dando ênfase, né? Uhum. E depois que ela parou com essa fase, eu deixei mesmo que ela esquecesse, né? E Sim. ela passa a ter noites normais, e pouco antes dela casar, eu vou pedir perdão, né? Por tudo que eu havia feito, que eu não lembrava, mas que eu estava pedindo perdão. E ela falou, mas quem disse que você me matou? Eu falei, você falou a irmã, a infância toda, isso. Aí ela falou, não, mãe, você me salvou de um buraco. É porque Todas as vezes que eu sonhava, eu estava dentro de um poço, com uma roupa branquinha, um sapato branquinho, uma meia 3/4. Eu usava tranças. E todas as vezes você punha uma corda, eu podia subir. E eu queria saber essa relação aí. É confusa, né? Então, é o que ele fala aqui, né? As lembranças, como você não está num estado muito desperto, o sonâmbulo ele não lembra, ele tem lembranças confusas, né? Porque ele ainda está sob o efeito do corpo material. Então, não é que ela tenha mentido, ela simplesmente não conseguiu transmitir, né, aquilo exatamente do que aconteceu, né? Ele fala aqui, né? Diga, Fer. Gratidão, gratidão. Ok. Eu tô pensando aqui no que a Marli compartilhou. E não sei, nossos espíritos já passaram por tantas vidas terrenas, né? Vai que em uma foi, Marli, aí na outra você salvou, pronto, compensou. Também, também, também. Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir? Podemos. Pergunta 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, mas com a só diferença de ser provocado. Então, definições somente, né? 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Definições essas que a gente ainda, na ciência, não temos exatamente, não sabemos exatamente o que é isso. Né? A gente sabe que todo ser vivo, né, ele tem isso, mas exatamente o que é isso, a gente não pode dizer com certeza ainda. Né? Existem algumas experiências interessantes. Você já ouviu falar de kirliangrafia? Quem já ouviu falar de kirliangrafia? Ninguém? Uma coisa interessante que já ouviu falar, Carlos? Eu acho que sim. Na época que era a União Soviética, né, eles faziam. Espera só um pouquinho que eu vou pegar a caneta para me anotar.
Ah, tá. Pode Então, falar, Marcelo. não, eu espero. Não tem problema esperar, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Tomar um golinho d'água. Golinho d'água. Vou falar. Então, na época da União Soviética, né? Qual Eles o nome? faziam. Na União Soviética, a antiga Rússia, né? Aliás. Não, o nome do negócio. Kirliangrafia, com K. Que... Kirliangrafia. Quer que eu coloco no chat? Não, já Já anotei. escreveu? Tá. Já. Eles faziam, a União Soviética antiga, eles faziam várias pesquisas relacionadas à paranormalidade, né? Muita coisa. E desenvolveram essa Kirliangrafia. O que é a Kirliangrafia? Eles usavam alta voltagem para tirar foto. Então, por exemplo, você tinha uma planta, pegava uma planta, a seção de uma planta, e cortava uma folha da planta. Eles tiravam a foto da planta sem a parte que eles cortavam. E, interessantemente, né, saía a planta e saía o fantasma da parte cortada. Certo? Então, era uma prova cabal de que alguma coisa a mais tinha. Tá? Que talvez esteja relacionada ao fluido vital. Tá? Eles fizeram isso com animais, né? Inclusive, tem algumas experiências um pouco tétricas, né? Eles faziam isso com animais, mas acontecia a mesma coisa. E outra coisa, eles pegavam um animal moribundo, né? Ou seja, ele estava meio morrendo, e tiravam uma sequência de fotos. Quando ele está vivo, o animal, ele parece uma cidade com as luzes acesas à noite. Conforme ele vai morrendo, essas luzes vão se apagando. Devagarzinho. É como se aquele fluido vital ele fosse se retirando lentamente com a morte do corpo físico. Então, é uma coisa muito interessante. Se vocês puderem ler a respeito, lê, tá? Então, só para falar, mencionar, por causa da questão do fluido, né? Vital. Diga, Marli. Eu acho que é bem parecido com o que acontece com a gente quando desencarna, não é não? Aos poucos o fluido vai diminuindo. Sim, a retirada do espírito, né? Isso, aos poucos o nosso fluido vital vai minando, não é? Sim. As pessoas, elas não sabem, mas existem várias pesquisas interessantíssimas que se fizeram para comprovar, por exemplo, a existência do espírito, de algo além da vida física. Tudo bem? Podemos continuar? 428. Qual causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Então, como eu falei, o corpo está se mexendo, a pessoa está falando, mas é simplesmente um efeito, como é que eu vou dizer? Um efeito reflexivo. Tá? O que ele vê, o espírito vê com a alma, com o espírito. Tá? 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis e seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou, melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Então,
aquilo que nós já falamos, né? Ele já falou lá atrás, a gente já mencionou. Nesse estado sonambúlico, a visão, todos os sentidos, eles são do espírito. Não tá. Existe o ato reflexo, né, do corpo, porque está ligado ao corpo, mas você não usa o olho do corpo, o ouvido do corpo, nada disso. É toda a imagem. Se ele consegue, se é a visão espiritual, ele consegue ver através de uma parede, por exemplo. Tá? Bom, alguma pergunta? Não? Então, a próxima pergunta, na continuação, é a 430. Tá? Deixa eu marcar também aqui, registrar. É isso aí. Então, eu entrego para quem vai fazer as vibrações. Nossa irmã Eliane, não é? Exato. Então, vamos neste momento nos conectar com os amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis, com os mentores do grupo. Vamos pedir o auxílio e a ajuda desses irmãos para fazermos as nossas vibrações. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, que as nossas vibrações possam chegar aonde tiver um irmão necessitado no nosso planeta, ou o mais longe que nós conseguirmos enviar. Vamos pedir pelos países que estão em guerra, que uma faísca de paz, de amor, possa chegar até esses países, possam consolar o coração dos irmãos que neste momento se encontram nesses países. Vamos pedir por todo o nosso Brasil e por Portugal, que as vibrações possam sendo espalhadas por todos os locais. Vamos ainda pedir pelo Rio Grande do Sul, que sofreu com as enchentes, aos irmãos que desencarnaram nessas enchentes, que eles possam ser socorridos na espiritualidade, e aos irmãos que ainda estão lutando para reconstruir tudo aquilo que perderam, que eles possam ter ânimo, força, coragem, que possam neste momento receber o nosso carinho e o nosso abraço. E vamos agora pedir por todos os irmãos que se encontram no leito de hospital. Todos os hospitais possam ser visitados, que possa ser levada a vibração de saúde e que eles possam receber uma gota dessas vibrações, para que eles possam ter força, ânimo, coragem, para conseguir lutar pela vida. Vamos pedir neste momento que todos os trabalhadores dos hospitais, médicos, enfermeiros, desde aquela pessoa que trabalha na cozinha, faz a limpeza dos hospitais, todos os irmãos também possam ser visitados e possam ter força para trabalhar com ânimo e coragem. Vamos pedir também por aqueles irmãos que neste momento se encontram em presídios, penitenciárias. Nós não devemos julgar esses irmãos, e que neste momento as nossas vibrações de amor possam chegar até esses irmãos.
independente do que eles fizeram. Vamos vibrar muito amor para esses irmãos. Vamos também pedir por aqueles irmãos trabalhadores desses presídios e penitenciários, que eles também possam ser amparados. Vamos vibrar agora pelos abrigos de idosos, asilos, que todos possam ser casas de repouso, que todos os irmãos que lá se encontram, velhinhos, muitos se sentem abandonados, que as nossas vibrações possam chegar até eles, que eles possam ser abraçados com todo o nosso carinho. Todos os irmãos que lá se encontram neste momento possam ser amparados, possam compreender o momento que estão vivendo e possam entender que neste momento o melhor para eles é ficar nesses lugares, recebendo os amor, recebendo carinho e tratamento dos trabalhadores que lá estão. Por um outro lado, nós temos os orfanatos e as creches lotadas de crianças abandonadas, espíritos que estão em corpos pequenos de criança, começando a vida material, e que já neste momento sentem o abandono, que eles possam também ser abraçados, que eles também possam, apesar de ter um corpo pequeno, sabemos que o espírito não tem idade, e que eles possam ser abraçados e compreender este momento de solidão. Que todos neste momento possam ser agraciados. Por um lado, agora vamos pedir por aqueles irmãos moradores de rua que não têm um lar para poder voltar. Nessas noites mais frias que já está começando, vamos pedir por aqueles irmãos que não têm um cobertor para aquecer seu corpo, que não têm o alimento para, neste momento, saciar a fome de seus familiares. Que todos também possam receber, neste momento, o alimento espiritual e possam se acalmar, possam ser agasalhados pelo alimento espiritual. Vamos pedir por aqueles irmãos viciados, e todos também, irmãos que encontram-se neste momento em clínicas para conseguir sair de um vício, que eles também possam receber a nossa visita, o nosso abraço, que os amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis possam visitar todos esses irmãos que estão em clínicas de tratamento para se livrar de qualquer tipo de vício. Vamos, neste momento, pedir por nós mesmos, por todos nós que formamos o Grupo Francisco de Assis, nós que estamos aqui reunidos e aqueles irmãos que não conseguiram participar hoje, que por algum motivo não conseguiram participar, não conseguiram entrar. Que todos nós possamos ser visitados, possamos ser amparados. Os amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis conhecem todas as nossas dores e que possa ser feita a limpeza espiritual nos nossos lares. E vamos pedir por aqueles irmãos que se encontram em depressão e que neste momento pensam
estão cogitando em um suicídio, em tirar a sua vida. E eles também possam receber o ânimo, possam receber o bálsamo para acalmar essas dores, que eles possam ter forças para vencer essas dificuldades de momento. E vamos agora pedir que todos os irmãos da lista dos assistidos possam ser visitados. E neste momento, os amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis, que conhecem a dor, as dores de cada um desses irmãos, conhecem seus lares, aonde eles moram, que eles possam ir até aos lares desses irmãos. Possa ser feita limpeza espiritual, possa derramar remédios, bálsamos na água, nos lares de cada um desses irmãos, para aliviar as dores, que eles possam ser visitados neste momento. Sejam eles os irmãos encarnados, e sejam aqueles irmãos que já estão na pátria espiritual. Se algum deles ainda não foi socorrido, que neste momento possam ser visitados pelos amigos espirituais e socorristas. Se eles já foram socorridos, mas ainda encontram-se perturbados, que eles também possam ser abraçados e possam ser acalmados. E vamos agora pedir a fluidificação das nossas águas. Quem de nós tiver água ao seu lado, que possa ser fluidificado com remédio salutar para acalmar as nossas dores, as nossas águas neste momento, e também de aqueles irmãos que ouviram os estudos em outro dia através da internet. Os amigos espirituais possam estar sempre derramando bálsamo para aliviar as dores. De onde tiverem um irmão necessitado. Agradecemos os amigos espirituais que nos ajudaram nestas vibrações, nos comprometendo a estar sempre ligados com esses amigos. Que assim seja. Vamos então encerrar nossa reunião, agradecendo aos espíritos amigos que estiveram conosco, nos auxiliando a nos iluminarmos, a evoluirmos espiritualmente através do estudo, através do compartilhamento, através do amor. E que eles estejam conosco ao longo desta semana, que se iniciará amanhã, nos abençoando, nos ajudando a exercer a caridade, a humildade, a disseminar o amor e a palavra de Jesus. Que através do nosso aprendizado nós possamos intensificar a nossa luz e auxiliar aqueles que cruzarem nosso caminho a se iluminarem também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem, todos bem? Bem, joinha. Precisamos lembrar que domingo que vem do nosso compromisso, né?
Dia 30, né? Eu conto com a tua presença, Fê, Sim. né? Da Eliane lá. Se Deus quiser, eu vou estar bem, vou também. Vai ser, Tá? E é Amém. só com certeza. só bom. uma semana de adaptação, tá um pouquinho, mas tá tudo bem, vai passar. E se Deus quiser, domingo a gente vai estar lá, né? Cumprindo aquilo que a gente se propôs. Se Deus quiser. Então, que vocês tenham uma semana abençoada até quarta, se Deus quiser, feira até sábado, se Deus quiser. Um abraço, Carlos, Eliane, Dona Clara, um abraço, Lu, Marcelo, Fernanda. Boa noite. Um abraço pro Pedro, noite. para as Boa meninas. noite. Fiquem com Deus. Ótimo domingo, ótima semana. Tchau, gente. Que assim seja. Amém. Boa Tchau. semana. Deus abençoe. Tchau. Tchau a todos.